Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e me responde uma coisa. Para você, o dom da maternidade é algo inerente a todas as mulheres? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um vídeo polêmico porque eu gosto do estrago. Hoje eu vou falar de Precisamos Falar sobre o Kevin, esse livraço de 464 pagininhas, publicado pela editora Intrínseca em 2007 e escrito pela diva sensata, conte comigo pra tudo, Lionel Shriver. E esse é um thriller psicológico epistolar em que a Eva escreve cartas para o seu marido, narrando sobre a sua vida e sobre seu atual rótulo, que é mãe de um adolescente responsável por um massacre, no caso, o Kevin. Então nós conhecemos a Eva Khatchadourian, que tem origem armênia, e por algum motivo ela acha que é superior por causa disso. E ela é casada com o Franklin, que é um americano super patriota. Ele defende bastante os costumes americanos. No caso, os dois, vivem nos Estados Unidos. E essa não é a única diferença entre eles. A Eva trabalhava viajando por semanas. Ela amava demais o seu trabalho e ela ia sem se preocupar ou se incomodar com o marido. Ele, no entanto, queria mais proximidade e ele fala que ele não conseguiria fazer como ela, viajar como se não houvesse amanhã. Passa o mês fora e volta como se fossem algumas poucas horas e volta normal como se nada tivesse acontecido. Ele demonstra ser mais preocupado com ela, demonstra que pensa mais nela. Outra diferença absurda entre eles era que quando eles iam visitar um casal de amigos, a Eva ficava completamente incomodada com os filhos dos amigos. Até o fato dela ser interrompida por uma criança durante uma conversa deixava ela completamente irritada. Enquanto Franklin se divertia horrores, rolava no chão com as crianças, e ela via o quanto ele era feliz na presença das crianças. O Franklin, na minha opinião, nunca forçou na Eva a decisão de ter filhos. Mas isso pode variar na interpretação de cada um, porque tem muita gente que considera até o fato dele citar o assunto maternidade uma forma de indução, porque ele sabia que não era algo que ela queria, ela não queria ter filhos. Mas a Eva então se decidiu em ter um bebê, em parte porque ela achava que aquilo talvez fosse dar um sentido a mais para a vida dela, e em parte também porque ela amava demais o marido, do jeito dela, mas ela amava, e ela sabia o quanto ele queria, o quanto ele apreciava outras crianças. E afinal, eles eram casados há muito tempo, tinham condições financeiras. O que podia dar errado? Deu errado. Assim que a Eva soube de fato que ela estava grávida, ela se arrependeu na hora da decisão que ela tomou. Em nenhum momento da gravidez ela sentiu como se aquilo fosse alguma coisa boa, positiva, proveitosa. Ela basicamente odiou todos os meses da gravidez. O parto foi literalmente um parto. Foi super sofrido. A Eva chegou a tentar colocar o Kevin de volta porque ela definitivamente não queria que ele nascesse. E depois do nascimento, conforme a Eva acompanhava o crescimento do Kevin, ela achava estranho que ela não sentia aquilo que todo mundo falava de amor incondicional entre mãe e filho. A tal da bênção da maternidade. Ela odiava o fato de não trabalhar e ficar em casa, limpando, cuidando do filho. Ela odiava todos os momentos que ela tinha junto com o filho. Ela odiava o fato que o relacionamento dela com o marido foi seriamente prejudicado. Enfim, ela não via uma coisa positiva para compensar todas as outras negativas. E ela reparava que desde bebê o Kevin já tinha uma atitude completamente repulsiva com ela. Desde o ato de amamentar até o fato que no colo dela ele ficava completamente incomodado, inquieto, chorava, berrava. E era ela passar o bebê pro colo do pai que o menino sossegava, ficava quietinho, dormia para sempre. A adolescência não foi diferente
e cada vez mais ele demonstrava o quanto ele repudiava a mãe. Até que depois de tantas pequenas e médias atitudes bem inconvenientes, o Kevin então planeja um massacre na escola que ele estudava. Obviamente, essa atitude faz com que a Eva desabasse e ela conta então como é ser mãe e culpada pelos assassinatos que o filho cometeu. Ela até cita que no passado ela era uma democrata ferrenha, mas que depois daquilo ela desistiu completamente de defender a humanidade, já que ela não tinha forças nem para defender a si mesma, e que na verdade ela era a que queria estar morta. Essa leitura não é fácil por inúmeros motivos. Primeiro, pelo tema ser tão pesado, tão real, também pela escrita não ser das mais fáceis, mais fluidas. Principalmente se você realmente quiser compreender cada linha de pensamento, cada associação que a Eva faz. O livro tem um número alto de abandonos no Scooby, tem quase 1000 abandonos, até a data desse vídeo. Mas se você dá uma chance para ele, você é completamente devastado pelo final. Ele tem um plot super carregado, tenso, e mesmo que você suspeite do que vai acontecer no final, conforme você vai lendo, mesmo assim ele é um chute no peito, uma pedrada na cabeça, e eu nem sabia onde eu tava, nem qual foi a placa que me atropelou. Foi um livro que eu avaliei com 5 estrelas, favoritei, e a adaptação eu acho igualmente incrível. Na minha opinião, foi merecedora de todos os prêmios que ela levou, como o Festival de Cannes, Festival de Londres. A Tilda Swinton foi indicada ao Globo de Ouro como melhor atriz de drama. Realmente, para mim, ela tá um espetáculo. Ezra Miller como Kevin também tá bem perturbador, mas eu recomendo a leitura primeiro, antes de assistir a adaptação, para que a experiência do plot final seja de destroçar o coração. Nesse vídeo, eu não coletei dados que entram no mérito do psicológico do Kevin, se ele sofre de transtornos psicóticos ou se ele tem mais característica de sociopata, porque, ao meu ver, essa é a consequência. E os dados que eu coletei aqui vão focar na causa. Essa leitura, então, nos leva a um tema muito importante, que é o da maternidade compulsória, que nada mais é do que uma construção social que cobra e incentiva com meios bem enfáticos que uma mulher necessita ter filhos. E é uma atitude tão enraizada que vai desde coisas simples, como as meninas brincarem de boneca desde crianças, brincarem de dar papinha, de fazer comidinha, colocar para dormir, trocar fralda fake. E o engraçado é como isso é meio que um preparatório para a menina ser mãe, ser a dona do lar, mas que não é costume os meninos ganharem brinquedos desde novinhos que preparam eles para a paternidade. E quando a menina chega na vida adulta, ela começa a ouvir com uma certa frequência: mas quando que você vai ter filhos? Ao invés de, você pretende ter filhos? E quando você responde que você não pretende ter, é como se você tivesse soltado um insulto, como se você tivesse cometido heresia, um crime hediondo, feito pacto com entidades malignas. E aí você começa a ouvir um tal papo de vocação, que toda mulher nasceu com o dom para exercer a maternidade. E se você sente que você não tem esse dom, você está errada. Ou tem algum problema com você. Ou ambos. E aí então começam a discursar que você pode não sentir esse dom agora, mas depois que a criança nasce, é certeza que ele vai surgir. Ele vai brotar do nada. Pode confiar. Mas isso é ignorar completamente o fato de que inúmeras mulheres não sentem absolutamente nenhuma necessidade de uma criança na sua vida. Ou mulheres que não veem a maternidade como um projeto relevante para si mesma. Ou mulheres que têm outros planos e pretendem usar o próprio orçamento com outra coisa. Ou mulheres que pretendem priorizar sua vida acadêmica, sua carreira. Ou mulheres que se sentem extremamente incomodadas com o processo de gestação, de criação de uma criança.
E aí a gente acaba ouvindo tanto, mas tanto, que tudo isso pode ser colocado de lado, que o processo realmente não é fácil, mas que você dá conta no final. Afinal, você é mulher. Essa é a sua vocação. Você nasceu para isso e é para isso que o seu corpo serve. Infelizmente, muitas mulheres, como a Eva, passam por cima das suas próprias certezas e acreditam que a opinião alheia sobre o seu próprio corpo e sobre a sua própria vida tem mais sentido do que o que ela mesma pensa. E muitas têm o seu psicológico fortemente abalado quando elas se dão conta da decisão que elas tomaram. E elas se sentem completamente infelizes depois de gerar um filho, que é o que nós chamamos de depressão pós-parto. Essa situação ocorre em mais de 2 milhões de casos ao ano e ela não deve ser confundida com a tristeza pós-parto. Essa tristeza é extremamente comum, é uma melancolia que a mulher sente porque o organismo dela passou por severas alterações hormonais e que muito provavelmente mexeram, com o sistema nervoso central. E isso faz parte da fisiologia normal, uma vez que o corpo retome o processo de homeostase, ou seja, que ele retome o seu meio interno equilibrado. Essa tristeza passa e ela segue a vida normalmente. Diferente da depressão pós-parto, que necessita de diagnóstico e de tratamento. E antigamente era muito comum que essas duas características fossem confundidas, porque era considerado que a melancolia é um traço característico feminino, sem nenhuma necessidade de diagnóstico. E a depressão pós-parto ela não tem uma causa única. Diversos fatores multideterminados levam a ela, e uma gravidez não desejada ou não planejada faz parte desses fatores. Infelizmente, quando uma mãe fala da dificuldade da maternidade, ela ainda é julgada como uma mãe ruim. E se ela opta por ter a criança, mas colocar para adoção, então é que ela é um ser cruel, desprezível. Porém, mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai no registro da certidão de nascimento, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. E é uma coisa a se refletir. Tem um artigo científico que eu vou deixar aqui embaixo, o link na descrição, que eu achei muito interessante. Ele foi realizado por alunas do curso de psicologia e ele justamente vai falar do impacto dessa cobrança social no psicológico das mulheres e também o quanto afeta mulheres inférteis que se sentem vazias, frustradas e inferiorizadas por não serem capazes de gerar um filho. E além dessa cobrança infundada da sociedade, muitas mulheres ainda sofrem a cobrança dos seus parceiros. E nem todas têm a sorte que a Eva, ou mesmo eu tive, de nunca ter tido problemas com um parceiro ou companheiro pesando, exigindo um filho. E ao meu ver, pior ainda é ver alguns membros da comunidade médica, da área da pediatria em específico, que usam da religião para disseminar na internet informações completamente arcaicas de que todo casal deve desejar que o amor deles dê frutos e que uma nova vida é a união completa desse casal. E que a mulher precisa ter interesse em largar o seu trabalho para cuidar da criança e que o marido, abre aspas, é um filho mais novo, fecha aspas. Assim como o livro e o filme Precisamos Falar sobre o Kevin deixam bem claros, estipular esse conceito como lei é extremamente prejudicial e pode desencadear uma série de transtornos psicológicos a todos os envolvidos. E a sociedade, num geral, precisa entender, aceitar e respeitar a decisão da mulher ou do casal que não querem filhos, que são extremamente felizes e completos. E mesmo que a mulher possa aparentar ter o dom, que ela seja paciente, inteligente, amorosa e que ela fosse uma mãe incrível e que um filho fosse estender essas características e fizesse um bem para a humanidade, se ela não quer, pronto, está decidido e ponto final. E se eventualmente ela mudar de decisão por si mesma e futuramente ela quiser ter filhos, tudo bem também. As pessoas são livres para reformular suas ideias, as suas opiniões, amadurecer. O que realmente não pode acontecer
é a sociedade de tal que o outro deve fazer com a sua própria vida, com o seu próprio corpo e ficar pesando em cima de acordo com a sua opinião ou com a sua própria crença. E eu espero muito que vocês se interessem por essa leitura fodástica, que reflitam sobre ela, que reflitam sobre a maternidade compulsória. E me conta aqui embaixo se você já leu, se você assistiu, ou se você sabia o que era já a maternidade compulsória, ou se você descobriu agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa reflexão. E se você curtiu, lembra de sentar o dedo no botão do joinha. Vejo vocês no próximo vídeo. Uma excelente leitura para todos. Um beijo e tchau!